ascensão das classes sociais no Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Márcio Postman, que é presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, eu queria entrar um pouco na questão do consumo. Houve já no ano passado, com aquela questão da deflagração, o auge da crise econômica, o governo começou a mexer na estrutura de impostos, retirando o IPI, da linha branca principalmente, máquina de lavar, fogões, e isso atiçou ainda mais essa vontade de consumir dessa nova classe média brasileira. E essa nova classe média brasileira hoje está consumindo inclusive passagens aéreas, está consumindo até automóveis. A indústria automobilística já nota um crescimento desse segmento no consumo de automóveis. Como é que o senhor analisa essa estrutura de consumo, essa mudança que houve e que pode ainda se acentuar nos próximos anos? Bom, ela é reflexo justamente das opções que o Brasil fez no período recente, né? Lembrando que entre 1981, na antiga crise da dívida externa, não é? A crise financeira de 1999, quer dizer, o padrão de políticas adotadas pelo governo brasileiro diante de uma crise internacional era, muitas vezes, aprofundar a própria crise, porque se terminava optando por elevação da taxa de juros, por aumento de impostos, não é? Redução do gasto público, dos investimentos, então fazia com que uma crise que vinha de fora ampliava aqui no Brasil, porque ao se reduzir o gasto público, ao se elevar os juros, você tem menos emprego, então havia um aprofundamento. Na crise de 2008, nós tivemos as chamadas políticas anticíclicas. Ao invés de cortar o gasto público, houve uma ampliação do gasto público, houve uma redução de impostos, redução da taxa de juros, então foi uma aposta no mercado interno, uma política de defesa da produção e do emprego, cujos resultados são esses eloquentes que permitiu o Brasil entrar mais tardiamente na crise e sair mais rapidamente. Não é? O Brasil hoje, a China e a Índia já respondem por mais de 50% da economia mundial em termos de crescimento para esse ano. Então foi uma opção muito correta que foi adotada aqui. Agora, é inexorável que esse esforço voltado para o desenvolvimento do mercado interno implique em alteração da estrutura da produção. Nós precisamos trabalhar melhor em termos de descentralização da produção, que é ainda muito concentrada em poucas regiões do Brasil. Isso precisa vir acompanhado de investimentos, porque corre o risco de essa tendência de ampliação do consumo ser estrangulado pela oferta. Então, poderíamos ter inflação ou mais importações. Então, é necessária uma política de defesa da produção e a sua ampliação. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da infraestrutura. Quer dizer, a maior mobilidade territorial, geográfica das pessoas usando o transporte aéreo, transporte fluvial e marítimo, pressupõe uma infraestrutura que o país hoje não tem. Então, são investimentos que precisam ser realizados sob o risco de que, se não forem de fato efetuados, nós podemos constranger esse movimento maior de incorporação pelo consumo. Nós estamos vivendo uma situação parecida que os países europeus, por exemplo, e mesmo os Estados Unidos, viveram no pós-guerra, que é um chamado capitalismo de consumo de massa, um consumo ampliado, né, em que praticamente todos os segmentos têm condições de ter acesso a bens que são necessários à sobrevivência, como também outros tipos de bens e serviços que fazem parte dessa sociedade moderna que temos hoje. Professor, quando alguém que entrou ali na classe C, que estava no estamento social anteriormente mais inferior, ele compra uma passagem aérea, ele compra um carro, esses bens de consumo, praticamente esse dinheiro vai embora. Ele tem um benefício social, de prazer, mas vai embora. Até ajuda ele a se recolocar no mercado de trabalho, em função da mobilidade. Mas não vira, vamos dizer, necessariamente patrimônio. Ao contrário do imóvel. Uma pessoa, quando compra um imóvel, aquilo vira um patrimônio. Como você avalia essa nova classe, esses 32 milhões e o impacto no mercado imobiliário? Bom, entendo que há, especialmente nos segmentos de menor renda, uma demanda reprimida por determinados consumos que são necessários de serem feitos até gerar uma certa consciência a respeito de como melhor aplicar o seu recurso. Não há dúvida que, uma grande parte das vezes, o recurso alocado na construção ou no seu imóvel próprio é uma alternativa que lhe reduz, naquele momento e no futuro, despesas com a aquisição e o aluguel. Agora, evidentemente que há diferenças de valores em relação ao consumo de uma passagem aérea, por exemplo, e a construção de uma habitação. Quer dizer, muitas vezes a passagem aérea, o
terrestre, quer dizer, é algo que cabe na remuneração de 1, 2 meses. Agora, a compra de um imóvel são vários anos de remuneração. Mas então, não é uma deficiência do sistema de crédito? Não, exatamente. Então, na verdade, não é só uma decisão individual em comprar este ou aquele bem ou serviço. Também depende de haver instrumentos nesse sentido. E, infelizmente, nós somos um Brasil ainda com uma profunda exclusão bancária e creditícia. Está havendo um movimento recente de ampliação do crédito, não é? Mas não há dúvida ainda que essa participação do crédito, quando se compara com o PIB brasileiro, fica muito aquém do verificado em outros países. É estranho, por exemplo, o Brasil, com quase 200 milhões de habitantes, não ter 170 bancos. Nós temos 500 municípios brasileiros que não têm agência bancária, por exemplo. Nós temos uma transferência da poupança do Norte e Nordeste para o Sul e Sudeste, justamente pela forma que operam os bancos no Brasil. Países como os Estados Unidos, por exemplo, têm quase 8 mil bancos. A Alemanha tem mais de 3 mil bancos. O Brasil tem menos de 170. Nós tínhamos 230 bancos em 1995. Se concentrando ainda mais, né? Exatamente. Então, isso é uma questão também importante, não apenas a ampliação dos mecanismos de crédito, mas a estrutura que possa oferecer o crédito mais próximo às pessoas. O cidadão de baixa renda, ele tem dificuldade de pegar um carro e ir até o centro da cidade tomar um crédito. Ele precisa ter uma estrutura bancária mais próxima a ele. Os correspondentes não bancários são uma alternativa nesse sentido, mas o Brasil precisa, a nosso modo de ver, experimentar outras experiências, não é? Como o banco comunitário, por exemplo, como bancos públicos para micro e pequenos empreendimentos, como bancos públicos para a agricultura. Quer dizer, tem uma série de alternativas que o Brasil poderia considerar do ponto de vista de ampliação do crédito, tanto produtivo quanto ao consumo. Professor, a gente nota aqui um dado que chama muita atenção, é a questão da fecundidade, a taxa de fecundidade total para o Brasil, comparando-se à década de 60 até 2008. Em 1960, a taxa de fecundidade total era de 6,28 e 70 passou para 5,76, veio caindo de 80 para 4,35, 1990 para 2,85, no ano 2000 chegou a 2,38 e em 2008 1,86. Quer dizer, o Brasil vai envelhecer rapidamente com essa queda, né? E quais as implicações que isso tem no aspecto de renda, de redução da pobreza? Esse dado mostra, na verdade, o número de filhos por mulheres, que vem caindo de forma muito dramática no Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, mulheres brancas com maior escolaridade, já não se repõem mais na mesma proporção, porque o número de filhos nascidos, né, para mulheres brancas de maior escolaridade é menor do que o número de mulheres brancas de maior escolaridade que morrem. Né? Ou seja, nós estamos aqui caminhando para um Brasil diferente. Daqui 2 décadas, o Brasil, seu povo, será muito diferente do que é hoje. Em primeiro lugar, porque será um país com maior presença de pessoas de mais idade. Em 1992, nós tínhamos 34% dos jovens com até 34% da população brasileira com até 16 anos de idade. Quer dizer, a cada 3 brasileiros, um tinha até 16 anos de idade. Hoje nós temos 24% da população com até 16 anos de idade. Em 2030, talvez sejam 12%. Então vamos entrar numa fase, possivelmente, que vai sobrar escolas, por exemplo, porque não haverá mais a mesma quantidade de crianças como temos hoje. Não é? Segundo lugar, mulheres não brancas continuam a ter mais filhos que mulheres brancas. Portanto, nós hoje somos um país com mais de 50% da população autodenominada não branca, e em 2030, possivelmente, seremos 2/3 a 4/5 da população constituídas não brancas. Digo isso porque pressuporá, por os próximos anos, um aprofundamento das políticas voltadas para a igualdade racial. Porque, infelizmente, no Brasil de hoje, ainda são segmentos não brancos aqueles que têm mais dificuldade no mercado de trabalho, maior dificuldade de ter acesso à educação e assim por diante. Então, vamos explicar melhor essa informação de mulheres não brancas e mulheres brancas, para que o nosso telespectador tenha maior consciência. Porque as mulheres brancas têm menos filhos e porque as mulheres não brancas têm mais filhos. A questão da renda, passa pela questão da renda, educação, nível educacional. Em grande medida, tem a ver com a educação, tem a ver com a própria estrutura da família, não é? Tem a ver com o local onde trabalham. Mulheres situadas no interior e no campo têm mais filhos, porque a presença de braços humanos é fundamental. Então,
está relacionado a essa situação prévia que histórica, de acumulação histórica do Brasil e tal. E só um aspecto ainda importante é que, como nós vamos ter maior presença de pessoas com mais idade, exigirá também uma reformulação das políticas públicas. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil... Tem que mudar? Vou falar sobre isso. Nós temos no Brasil hoje 3 milhões de pessoas com 80 anos e mais de idade. 3 milhões? 3 milhões. Em 2030, o Brasil terá talvez mais de 20 milhões de pessoas com mais de 80 anos de idade. O Brasil não está preparado para lidar com essa situação, que é o nosso envelhecimento. Isso pressupõe, por exemplo, uma reformulação do sistema de transporte. É difícil as pessoas se mobilitarem com muita idade. Então, é um transporte que olhe para esse lado. Mudar o sistema de saúde nesse sentido. Vamos imaginar os nossos prédios públicos, a maior parte dos nossos prédios não estão acessíveis para pessoas que têm mais dificuldades de mobilidade. Então, calçadas. Calçadas. Então, fora o isolamento que representa as pessoas com mais idade, vão ficando mais em casa, não tem família, não tem amigos. Há na França, em outros países, uma série de políticas de envolvimento da juventude com as pessoas de mais idade. Ou seja, nós vamos usar novas políticas para esse novo Brasil. O tema da Previdência, eu diria, nós temos até 2030 um bônus previdenciário, porque teremos a maior parte da população no mercado de trabalho. A relação dependente-independente será a menor. Então, isso nos dá um fôlego fantástico. Não é? Mas, evidentemente, para depois de 2030, nós precisaremos considerar aspectos referentes à menor presença de ativos no mercado de trabalho. Não é? E até mesmo também um outro ponto, apenas para que a gente possa pensar aí no futuro, é o fato de que nós temos crescentemente no Brasil pessoas que completam os requisitos de aposentadoria, se aposentam, mas continuam trabalhando. Nós temos hoje no Brasil um terço dos aposentados e pensionistas que continuam trabalhando. Então, isso coloca em pauta uma nova forma de entender o que é a Previdência, porque a Previdência constituída... Não é comum nos países ricos esse índice? A Previdência, tal como a gente conhece, é uma constituição do final do século XIX. Ela foi instituída para que, uma vez chegado a uma determinada idade ou cumprido determinados requisitos, a pessoa saia do mercado de trabalho. A Previdência é para permitir que se viva inativo sem precisar ir ao mercado de trabalho. Nós estamos vendo uma outra realidade. Alguém pode até dizer, bom, mas a Previdência no Brasil, as pessoas continuam trabalhando porque a remuneração é baixa. A remuneração da Previdência é baixa porque os salários são baixos. Ela é uma consequência. Se os salários fossem maiores, os valores da Previdência seriam maiores. Não é? 2, aqueles que se aposentam e continuam trabalhando não são os trabalhadores metalúrgicos, não são os trabalhadores da construção civil, não são os trabalhadores de menor remuneração. Quem se aposenta e continua trabalhando são ex-professores universitários, advogados, profissionais liberais. Então tem um segmento que necessariamente está permitindo que mude o papel da Previdência tal como a gente observa. E, ao mesmo tempo, pelo fato que também nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida aumenta, então isso certamente levará a nós analisarmos com outros olhos, né, com outra visão, a questão da Previdência no Brasil. Professor, um estudo do IPEA, do órgão que o senhor dirige, traça um perfil de que a pobreza e desigualdade em políticas públicas, essa questão o Brasil poderia zerar a pobreza extrema, já em 2016, chegar a indicadores sociais próximos dos países desenvolvidos, em 2016. E alenta que pode-se até zerar a pobreza nos próximos anos. Quer dizer, e quais são os parâmetros desse estudo intitulado Pobreza, Desigualdade e Políticas Públicas? Essa é uma informação muito oficialeira, porque historicamente o Brasil conviveu, aprofundou e reproduziu a pobreza. E nós estamos entrando numa fase que é possível superar a pobreza extrema. Né? Pessoas que não têm o mínimo para se alimentar, renda insuficiente para dar uma sobrevida. Né? Isso é possível e, de certa maneira, nos permitiria nos libertar de uma face do subdesenvolvimento. Né? E essa projeção foi feita olhando a evolução da redução da pobreza ocorrida desde 1995 até 2009. Então, é factível isso vir a ocorrer. Isso, evidentemente, que pressupõe a continuidade das políticas públicas, maior olhar, né, para os segmentos da pobreza dura, onde é mais difícil se envolver, mas não há dúvida que está no horizonte do Brasil de hoje superar a pobreza extrema. Agora, isso não significa o fim da pobreza em geral, porque nós medimos a pobreza no Brasil... Porque essa extrema é a pobreza mesmo, o cara não tem o que se alimentar. Por insuficiência de renda. Não é? Por exemplo, não utiliza mais o critério de insuficiência de renda, utiliza a pobreza relativa. O que é a pobreza relativa? Eu sou pobre relativamente ao padrão de riqueza.
Então, nesse sentido, o fato de nós estarmos podendo, né, daqui a 5, 6 anos, e terão algumas cidades e estados que já antes disso, antes de 2016, poderão ter abolido a pobreza, o Brasil livre. Que estados? Nós temos o estado, por exemplo, São Paulo pode, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul podem, Paraná, resolver a pobreza mais rapidamente, mas também temos como alguns estados... Como é concebida hoje. Com esse critério, exatamente. Não é? Que é um critério padrão do ponto de vista de países subdesenvolvidos. É interessante a gente analisar a questão da distribuição da população brasileira para as grandes regiões. Em 1960, a região norte tinha 3,5% da população lá. Hoje, esse número cresceu para 8,1% da população. O Nordeste veio de 33,9% em 1960 para 28,2% em 2008. O Sudeste se manteve estável, ficou em 42,3% e caiu agora em 2008 para 42%, igual. O Sul teve também um decréscimo, saiu de 16,6% em 1960 para 14,5% em 2008. E o Centro-Oeste teve um crescimento, saiu de 3,7% para 7,3%. Portanto, o Nordeste perdeu bastante e continua perdendo, não mais para o Sudeste, mas para a região Norte. Como o senhor analisa isso? O Nordeste vai pagar um preço grande por ainda estar fornecendo população para outras regiões ou não? Essa questão de 2030, que começaria a haver um decréscimo populacional, como que isso funcionaria e como o senhor analisa esses números? Bom, em termos de trajetória da evolução da população, possivelmente nós vamos entrar num bom debate aí a respeito de políticas de estímulo à fecundidade, né? Porque é de se analisar se 207 milhões de brasileiros seria razoável um país continental como o nosso. Está razoável porque há 10, 15 anos atrás os demógrafos estimavam em 2030 o Brasil ter cerca de 240 milhões de habitantes. Nós vamos ter muito menos. Menos população significa menor possibilidade de expansão do seu mercado interno. Então, esse ponto certamente vai ganhar dimensão, especialmente também pelo fato que grande parte da população brasileira continua ainda concentrada na área litorânea. A densidade da população no centro-oeste e no norte é muito reduzida, né? Bom, mas mesmo assim, pelos dados que você apresentou, David, há uma mudança na composição geográfica da população. E isso está diretamente relacionado à alteração no padrão migratório. Nós tínhamos uma migração aí nos anos, desde 1920 basicamente, até os anos 90, uma migração forte do campo para a cidade. Então eram em geral pessoas de baixa escolaridade que vinham do campo e iam atraídos pelas grandes cidades, pela possibilidade de emprego, e ao mesmo tempo população que saía do Nordeste e vinha para o Sudeste e assim por diante. Bom, nós estamos observando hoje uma migração diferente, uma migração que não se dá somente com pessoas de baixa escolaridade, são pessoas de maior escolaridade que vão procurar oportunidades, melhores empregos em outros estados. Não é? Temos também observado uma migração de cidade para cidade. Não é? E até mesmo tivemos recentemente uma migração de retorno de nordestinos que estavam na região sudeste e voltaram para o norte. Então, Nordeste. Nós temos então uma mudança do ponto de vista geoeconômico brasileiro e, de certa maneira, isso vem sendo fortalecida com os programas, por exemplo, vinculados ao PAC e à Política de Desenvolvimento Produtivo, que estão descentralizando investimentos. Há uma série de obras petroquímicas, portos, que estão apoiando a expansão econômica em diferentes regiões e estados brasileiros, e isso faz com que se criem melhores oportunidades e evitem aquela migração em que a pessoa sai sem nenhuma alternativa e vai procurar na cidade grande, muitas vezes não encontra e fica numa situação pior que estava. Nos anos 70, a gente conviveu com aquela chamada teoria do bolo, pela qual o processo de crescimento econômico, por si próprio, se encarrega de melhorar o bem-estar e a distribuição de renda. Hoje ninguém mais fala nessa teoria, quer dizer, houve uma mudança no pensamento, vamos dizer, dominante no sistema econômico? Sim, nós temos tido alterações do ponto de vista das visões de interpretações econômicas. Como o Brasil era muito pobre, né, tinha uma estrutura produtiva reduzida, a ênfase era justamente na expansão do setor produtivo e, no segundo plano, a redistribuição de renda. Portanto, se imaginava que se o Brasil crescendo por si só, ele resolvia os problemas. E isso não foi muito verdadeiro, porque nós éramos a 50ª economia nos anos 30,
30, nos transformamos na 8ª economia nos anos 70, mas trouxemos junto nessa expansão a pobreza, a desigualdade, né? Hoje nós temos um pensamento diferente. O Brasil redistribui para poder crescer e cresce para poder redistribuir. Então, há uma combinação sinérgica nesse sentido e que terá maior resultado à medida que o Brasil tenha a capacidade de sofisticar suas políticas públicas, alterando justamente para uma política de redistribuição de renda mais do que distribuição. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Para conhecer mais sobre a situação socioeconômica do Brasil, você poderá usar o site do IPEA, www.ipeia.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Márcio Postman, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.